Ele aqui dos Espoletas. Ó, hoje aqui vai ser o arraiá dos Espoletas, hein? Eu quero ver todo mundo curtindo. A nossa última live a gente teve a participação do Afonso 3D, do Jovem Nerd, que agora tá no Bunker X. E agora Jeff Souza tá fazendo parte aqui da bancada dos Espoletas, está participando dessa vez. Tudo bem, Jeff? Como que você tá? Eu tô muito bem. E você, como que está? Ah, não como você, mas gostaria. Nem vai. Nem vai. Jeff, então hoje, né, hoje muitos lugares estão fazendo algumas festas juninas, tá muita gente comemorando. Queria te perguntar, você não foi porque não deu para ir, ou, ou você não comemora, ou você deixou para participar dessa live dos Espoletas? Eu deixei para participar da live também. Eu não. É difícil comemorar. De vez em quando, alguns anos eu comemoro, outros não. E esse foi o ano que não. Mas, mas depois, em outros dias eu vou em algumas quermesses, aí eu gosto. É muito bom, meu, muito bom. Quando eu fazia Crisma, a igreja que eu fazia parte, né? Nós éramos quem cuidava das barraquinhas, né? Somos nós quem cuidávamos das barraquinhas. Então, um monte de menino jovem ali, cara, a gente ria, a gente se divertia pra caramba, cara. Era muito bom. E, E, Jack, eu queria te perguntar, aqui, entre está muito claro, nos Espoletas a gente tem muita essa influência do Gordo Magro, dos Três Patetas, dos Trapalhões, que uma vez eu até falei que os Trapalhões são os Três Patetas, só que com o Mussum. Se você tirar o hum, Mussum, eles viram, até fisicamente eles lembram os Três Patetas. E eu queria verdade. saber, pô, o próprio Zacarias, né, o personagem dele lembra o Curly, ele também era careca, gordinho. E aí eu queria saber, você, agora que tá na comédia, qual a sua. Você tem alguma influência principal? Ou como você. Eu. Desculpa, pode falar, desculpa. Não, e por que que você iniciou nela, por favor? Então. Trapalhões, realmente eu não perdia um, eu gostava muito. O Chaves, eu gostava daquele humor do Chaves. Eu sou Eu, muito nerd diferenciado. o, há um tempo atrás eu tinha um grupo de teatro, a gente, né, amador, né? Os doidos varridos, a gente fazia muita peça. Era as peças atrapalhadas, a gente gostava de fazer esse tipo de humor. A gente Legal. participava de festivais. Era, como você falou da igreja, era na igreja também. Aqui na região tinha. Cada igreja tinha o seu grupo de teatro. Uhum, Só que não era só comédia, era, cada um fazia o gênero que gostava, né? sim. Aqui na nossa comunidade a gente fazia humor, a gente gostava de fazer humor. Então a gente ia para festival, todo ano tinha apresentação em cada comunidade, era bem divertido. A gente chegou em dois festivais e ganhamos os festivais, por sorte, porque os outros eram bem pior que a gente, mas ganhamos. É. Ah, Aí se é bom é porque ganhou, pô. isso aí. Os outros a gente ganhou porque não estava tão difícil a competição, mas foi divertido. Aí, e na época era até legal que quem julgava eram cinco freiras. Eram cinco Caramba! freiras que julgavam. Aí pra você ver, aí o nosso humor tinha que ser bem sutil, bem leve, sem pegar muito pesado, porque senão eles excomungavam a gente na igreja, né? Mas deu certo. Aí o grupo Muito acabou, bom. cada um foi para um lado, aí cada um foi para o lado e acabamos não fechando o grupo, né? Aí eu sempre tive vontade de participar fazer coisas, voltar a fazer coisas com humor, né? Aí eu fiz o curso de stand-up, fiz no, um, eu fiz com o Fábio Lins, aí o curso, e aí comecei a apresentar, peguei gosto, só não aprendi ainda, mas um dia eu aprendo a fazer um negócio bem feito. Mas tá Sim. divertido, é gostoso, é um clima saudável, são pessoas. Às vezes a gente vê na televisão, pensa que é todo mundo louco, né? Não é, não, é pelo contrário. É,
as pessoas são tão focadas com humor que acabam sendo. A loucura fica um pouco de lado, porque a pessoa quer estar bem sóbria, bem direcionada para entender a piada, fazer a piada da forma certa. O pessoal leva bem a sério a brincadeira, né? Uma E é divertido, vez, isso aí. uma vez eu tava em Minhoca, e aí É eu tudo minhoca. lembro que eu era bem novinho, isso foi 2022, né? E aí fui eu sozinho, mas eu não fui pra me apresentar, né? Aí eu troquei uma ideia com o Patrick, e aí Hum, eu lembro que eu vi, é, que agora me foge o nome, eles tinham um grupo de comédia junto com aquele grupo de comédia que o Thiago, não quatro amigos, o hum. Jokes, o Áudio. Thiago vem, você conhece? Conheço. Quero pegar o nome dos dois comediantes, eu troquei uma ideia com eles e calma aí. E aí eu vi, né, mano, que o pessoal ali, eles estavam bem-humorados, mas é uma coisa muito séria, uma coisa profissional, né, cara? Ali eles estavam empenhados a. Me lembra muito, não sei se você já jogou bola, mas quando você vai Tá. jogar bola, mano. Já Em jogou? futebol eu sempre fui ruim. Eu era ruim, horrível, mas jogava. Eu tentava, né? Quando você vê os caras se preparando, o pessoal vai tudo sério, vai focado. E eu lembro de ver eles exatamente assim. Eu lembro daquele. Deixa eu pegar aqui o nome dele, deixa eu ver, acho que já tá aqui, ó. Deixa eu ver. Não, calma aí, Thiago Ventura. Ó, eu troquei uma ideia com eles. Eu fui o único do recinto. Deixa eu pegar aqui. Ó, é o. É o nome dele. Léo Ferreira. Ele veio até Ah, lá. Ele chegou, sei quem o é. único que cumprimentou ele fui eu, o único que deu. É porque, tipo assim, ali nós éramos iniciantes, né? Tinha muita gente de open mic e tinha muita gente querendo se sobressair. E Sim, aí é. tinha uma tensão de comediantes novos ali que eu acho desnecessária, é risível, tá ligado? E aí eu lembro que ele chegou e ele chegou bem serião assim. E é muito engraçado porque ele é muito magro, muito magro. É, E a voz dele, cara, é uma voz, é. ele tem uma voz meio de locutor, assim, gutural. Aí ele falou, foi muito engraçado, ele chegou e falou assim, boa noite. Hum, Eu não sei se as pessoas não responderam por medo, mas eu respondi, eu falei, boa noite. Aí foi muito fofinho, porque ele falou aquilo, ninguém tinha olhado pra ele, e eu vi que ele tava buscando rapidinho pelos olhos, assim. Aí quando eu falei, ele falou, aí nós nos demos a mão, ele foi pra um lado e eu continuei ali. E ali, hum. quem tava, quem continuou, é aqui, calma aí, deixa eu pegar o nome, o Victor Amar. Ah, esse Ele, ele é. Os dois são muito bons. O Victor Amar, eu gosto também bastante dele, do humor dele. Mas os dois muito são muito bons. Os dois são muito. Um fofo. Um fofo, um fofo, um fofo, um fofo. Ele chega, ele cumprimentou todo mundo do lugar. Ele dá a volta, mano, pra cumprimentar todo mundo do lugar. Um querendo ali que fudeu o outro, ele foi super simpático. A energia da pessoa diz tudo. Ele foi, cumprimentou todo mundo. Aí ele conversou comigo rapidinho. E ele já foi mais suave, né? Mas também é dele, cara. Cara, muito, muito, muito gente boa. Aí depois eu fiquei trocando uma ideia com o Patrick também do lado de fora. Mas, tipo assim, ali foi um dos momentos que eu também comecei. Na ideia que eu troquei com o Patrick, quero dizer uma coisa, cara, o Patrick é um dos maiores roteiristas do Brasil, né? Sim. Que ele. Inteligente. Existem as opiniões, todo mundo tem a sua, ele tem a dele. E é o que ele expressou, então se ele expressou porque ele não tem medo das consequências que ela pode trazer pra ele. E nós estávamos lá, troquei uma ideia com ele bem bacana. E aí eu lembro que ele me falou uma coisa muito bacana. Ele falou, cara, não tem uma estrada de tijolos amarelos para você seguir, para você alcançar o que você quer na comédia.
Aí ele me viu meio que dando a entender. Ele falou, cara, eu nem sei como eu consegui esse clube, mas eu consegui. Aí ele falou, sabe o que eu fiz? Aí tava todo mundo querendo pagar de fodão. Eu fui chegar nele, porque eu queria saber como que fazia. Ele falou assim, cara, de pouquinho em pouquinho. Você vai criando conteúdo por conteúdo, que aí vai chegar uma hora que você vai atingir o seu objetivo. E aí, cara, eu lembro que naquela noite, aquele dia foi um dia muito especial pra mim, porque foi o dia que eu gosto muito da série dos filmes dos Caça-Fantasmas. Eu lembro que foi o dia que eu vi o terceiro filme. E o terceiro filme é bacana porque une eles juntos de novo, né? Até o que morreu eles usam por computação pra trazer o cara de volta. Aí É eu fui verdade. lá no Clube da Comédia, voltei, me encontrei com o pessoal dos Espoletas, e naquela época estava começando, não é que estava começando, mas estava se iniciando esse Uhum. negócio dos shorts no YouTube, né? Tava se Sim. iniciando, a gente já tinha feito algumas coisas, algumas deram resultado, outras não. E a partir daquilo ali eu falei, olha galera, foi um dia antes do Dia dos Namorados. Aí eu falei Uhum. assim, aí tinha a prima do meu amigo, tava ali, e ela é da zoeira. Aí eu falei assim, galera, eu tive uma ideia. Vamos fazer um vídeo viral em que eu coloco como título, foi pedir em casamento e deu errado. Aí na hora que ela vai falar não, ela olha pra câmera e fala, se inscreva no canal dos Espoletas. Uhum. Era uma ideia que a gente tinha pra divulgar as nossas lives, como nós estamos fazendo aqui agora. Aí a gente pegou e fez isso. Aí eu publiquei. Eu publiquei por publicar. Eu não imaginava que. Enfim, eu fui suave. Cara, depois que eu publiquei, aí foi o primeiro vídeo assim que eu vi que deu bastante visualização nossa no Shorts. Cara, eu não acreditava. Aí, a partir daquilo, um monte de coisa começou. Muitas publicações que nós fazíamos começou a dar bastante resultado. Começamos a ter constância no final de 2022, 2023 e 2024. E agora estamos para alcançar quase 1 milhão de visualizações no YouTube, né? A gente tem mais de 900 mil visualizações pelos Shorts. E aí eu lembro que a gente, no começo do ano, a gente fez um curta-metragem muito bacana, que era como se, que é tipo igual Bruxa de Blair, que você tem aquela câmera escondida, então a gente fez, que encontravam a gente, era muito bacana. Os zumbis, cara, foi maravilhoso. O cara que a gente chamou pra fazer o zumbi foi maravilhoso. Ele lambeu o vidro do carro, cara. Com a boca cheia de sangue. E aí, falso, Eita. né? Óbvio, né? Aí depois deu certo, demorou 6 meses pra fazer, mas deu tudo certo. Aí depois a gente fez mais um no final do ano, porque dois membros dos espoletas principais, assim, os administradores, o Rubens e o Lossani, cada um, o Lossani lembra muito Peter Parker e o Hum. Rubens lembra muito Miles Morales, né? Que também é um Homem-Aranha. E aí eu falei, cara, a gente tem que fazer um vídeo sobre isso. Aí nunca dava pra um, não dava pra outro. Aí a gente chamou outro amigo nosso que depois veio, contribuiu bastante, né? Que é o Tailan. A gente gravou o Peter Parker e Miles Morales, eu sei que vocês são. Esse deu bastante resultado, mas depois a gente parou com esse negócio porque é muito difícil você fazer um curta-metragem ou uma sketch, o que Hum. for. Aí a gente seguiu agora realizando as lives. Mas no final do ano passado, eu tava de boa, resenhando com a minha esposa, né, minha noiva. Aí a gente tava com aquela música do Vai Descer. Aí a gente começou a fazer uma paródia, nós dois brincar com aquilo. Nós estávamos brincando. Aí ela falou, pô, isso daí daria um bom vídeo, hein? Aí a gente começou a rascunhar uma letra. Aí nós fizemos uma letra, o Valdeci, que era um cara que ele Eu- tava cheio de dívida. Ele mudava o nome dele, a aparência dele, e aí aproveitava tudo na vida, né? Ele ia pra praia, eu tava em Florianópolis, né? Naquela hora. Aí a gente gravou no mesmo dia tudo. Aí tinha um monte de coisa que nós havíamos feitos, eu dos espoletas que não foram, né? Porque eu também sou editor, e também sou editor. Aí eu falei assim, eu vou pegar todo o material que a gente não tem, eu vou colocar, que a gente não ainda usou, eu vou colocar nesse é, nesse vídeo. E, pô, cara, esse daí foi o maior viral nosso. Até hoje tá dando certo. Sim, muito Ah, bom. o Valdeci vai descer. E
agora estamos aqui realizando as nossas lives. E agora eu queria perguntar para você, meu querido. É noite de São João, olha a cobra. Hum, Jeff, a hum, gente geralmente sempre vê aqui algumas notícias muito malucas e a gente hum. reage a elas. Eu vou trazer aqui algumas e eu gostaria que a gente junto lesse elas e a gente e discutíssemos sobre. Bora fazer isso? Vamos. Vamos lá, então deixa eu pegar aqui. Você falou do Clube do Minhoca, eu já me apresentei no Clube do Minhoca. Fui lá no Open Mic lá uma vez. Muito legal lá. Foi muito. Eu lembro que eu cheguei cedo pra caramba, cara. Tava até E no fechado. dia que eu, e no Ah, dia que eu fui agora no novo local, né? Porque eles mudaram agora, né? uhum, Aí eu fui lá e no dia tinha duas moças. Tinha duas moças, elas estavam alcoolizadas, aí atrapalharam o show de todo mundo. Aí eu vi que não ia dar pra entregar meu texto, aí eu comecei a improvisar, comecei a zoar as meninas e aí eu uhum. consegui arrancar algumas risadas, né? Mas o público, quando o público começa a interagir demais, no stand-up ele atrapalha, ele não ajuda, ele atrapalha, né? Porque quebra o ritmo da piada, né? Não, o stand-up, querendo ou não, é uma interpretação. Pode continuar, fala aí. Então, exatamente, é uma apresentação. Se é tudo, parece que só foi um monte de besteira que a gente escreveu e fala lá, mas não. Se você não entregar no time certinho, no tempo certo, a pedra não funciona. Se você mudar Sim, a piada, a forma de entrega, ela já não funciona. Tanto é que que a gente faz? Tem piada que a gente apresenta uma vez, ela não funcionou, a gente não desiste. E apresenta de novo de outra forma, que aí às vezes na terceira vez ela passa a funcionar, entendeu? Então maravilhoso. é um estudo, é um estudo bem pesado, não é só a gente escreve e ela, por exemplo, eu tenho um texto que da primeira vez que eu apresentei para agora, o texto não mudou quase nada, mas a forma de entrega mudou bastante. E Sim. piadas que não funcionavam estão todas funcionando, entendeu? É, é isso que é legal É na ler o comédia, né? público, né? É ler o público, né? Olha que, tipo É, assim, uma das coisas que eu acho bacana, assim, uma coisa que eu vejo dos espoletos que a gente tinha puxado mais pro improviso, é você saber o público que você tá. Tipo assim, o público, ele não é uma coisa, ele é uma coisa só. Quando ele se divide, dá merda. Então o que que acontece? Quando você vai se apresentar, é muito importante você saber qual é a energia daquela galera que tá ali, não é? Então, o que eu recomendaria, que eu acho que você já vai saber, você já sabe disso, é você saber qual é o público que você está apresentando. E aí você pode contar uma mesma piada, mas você vai ter que saber como contar essa piada para esse público que você está apresentando. Ah, é, eu. sim, vou continuar. Pode falar. Então, eu gosto de fazer. Eu procuro, quando eu estou escrevendo, eu procuro fazer umas piadas bem genéricas que eu falo assim, não muito nichada, para poder funcionar com boa quantidade de público, né? Porque eu já vi comediante com textos bem. Por exemplo, um comediante amigo meu, ele fez uma piada e ele envolveu. Não, ele não ofendeu, mas ele envolveu Jesus na piada. Aí ele foi apresentar pra um público que tinha algumas evangélicas, ele já se deu mal, entendeu? Sim, Se você sim. escutasse a piada dele, ele não ofendeu. Ele falou Para de uma forma funcionar, inteligente e usou. é, Mas já foi o suficiente para causar problema para ele. Então eu já faço umas piadas de uma forma mais genérica e mais para não para funcionar com vários tipos de público. eu vou falar uma coisa, você escolheu o caminho mais difícil. Porque é É, aquilo que eu falo, fazer humor é, para um público específico, não estou falando que é fácil, mas não é tão difícil quanto aquilo que eu falo. Porra, o pessoal fala, o Chaves, eu gosto. Meu irmão, é difícil pra caramba. Por isso que ele é um gênio. Porque ele fazia um humor que atingia é, todos, né? Atingir a criança, o pai, a mãe, o avô e a avó. É muito difícil isso, uma pessoa que consegue atingir. E por isso.
que o meu grande herói pessoal na comédia é o Ronald Golias. Ele era fantástico. Ele, sabe, ele só a cara dele você já dava risada. Ele era muito engraçado. Mas ele é Eu quero ver se eu engraçado. acho uma frase aqui, mas Não, o que acontece? vai falando aí que eu tô aqui O que com você, tô acontece? esperando. Tá. Uhum. É o seguinte, no começo eu tô fazendo de uma forma assim mais genérica. Lógico que eu vou ter que um dia seguir um caminho, entendeu? Porque nesse começo agora eu tô aprendendo, né? Tem muita coisa para aprender, porque tempo, forma de entregar piada, e aí vai, né? Aí eu vou para, aí eu vou criar minha persona, que eu já tô criando ela com cada apresentação, e aí eu vou para um nicho, que aí nesse nicho realmente não tem o que é muito genérico, não acaba não funcionando direito. Às vezes você tem que ir para um nicho para poder é, Porque, tipo assim, para o poder que eu tava mas vendo é exatamente você tendo um nicho que você vai conseguir se consolidar, porque você vai ter sempre um público fiel ao seu lado querendo consumir o seu conteúdo, né? Então, o certo, né, pelo artista é ele encontrar um público e vender para esse público, porque vai ser esse o público que vai sustentar ele. eu o que acontece? Eu tô fazendo muita piada com a minha pessoa, né? Eu acabo fazendo piada de gordo, né? Porque assim, não a minha piada eu não ridicularizo o gordo, eu ridicularizo as situações que o gordo passa, né? Então, Uhum. por exemplo, tem uma piada que eu falo da dificuldade que a gente tem para comprar roupa. Mas é lógico, eu tenho que falar de uma forma engraçada, porque senão não é Exatamente. stand-up. Aí, Tem aí, toda uma mas, métrica em torno disso. mas eu levanto a lebre que realmente é verdade, é um problema que a gente passa. O gordo ele tem uma dificuldade gigantesca em comprar roupa. E às vezes quem é magro nem percebe. É, Nós somos dois, ou eu sou percebe você. de uma forma. É, aí eu uso essa dor que a gente tem, né? E faço piada em cima. É, Perfeito. é, Como plot, exatamente. né? É, Uhum. é. Eu pego também situações que. Eu procuro pegar situações que. Cotidianas. Por exemplo, eu fiz um texto que é. Lógico que ele é fictício, como se eu tivesse tomado o remédio do cachorro e o que aconteceu comigo depois que eu tomei o remédio do cachorro. Mas foi de um fato real. Eu fui dar remédio pra cachorra, eu Uhum. tava distraído, eu já tava levando o remédio pra minha boca, tá ligado? Aí eu falei, não, esse remédio é da cachorra. É. Aí eu falei, não, daí eu vou tirar. Imagina se eu tivesse tomado e o que poderia acontecer e o que eu ia. Aí eu fiz um texto a partir daí, no cotidiano. E aí é um texto leve que todo mundo funciona com muita gente, porque todo mundo gosta de cachorro, então acaba funcionando com muita gente, entendeu? Uhum. Eu acho que é assim que eu tô trabalhando, mas é lógico. Muito em breve eu vou ter que seguir meu caminho de. Vou ter que. Encontrar Vou um ter que público afunilar parecido e. com ele, né? e Isso. porque o que acontece? Se encontrar demora um tempo. Isso. É, Nesse começo também, a gente faz open mic, né? Open mic. Uhum. Então o pessoal não vai lá para ver a gente. Ele vai lá para ver o open mic, entendeu? Então você não vai ter o teu público lá fiel lá. São pessoas, às vezes um cara tá passando na rua lá, mora lá perto e vai lá assistir. Então você tem que. E tem funcionado mais, porque eu tenho visto que o pessoal eles riem das piadas por ser genérico, não ser muito nichado, e enquanto outros comediantes, amigos meus, funciona num dia, no outro já não funciona, porque depende do público, né? Depende Então do a público. gente tem que ir. Isso, a gente tem que ir E de ter mais acordo uma com a piada maré. na cabeça, saber como, tipo assim, tá, eu já tô vendo que eles gostam dessa vertente, então eu vou explorar isso. Mas como Isso. não, pode continuar, pode continuar. Exatamente, exatamente. Eu vejo que às vezes você vê, por exemplo, eu já
Ó, achei a frase aqui. Por favor. É, Judy Carter, você já ouviu falar dela, da Judy Carter, né? Ela é uma comediante americana. Ah, conhecido Ela, essa daí. ela é top. Então coisas que ela fala do stand-up é bem levada a sério porque ela é fera nisso aí. Conhecida Aí nisso, ela né? fala isso. Ela fala que um dos maiores erros de um comediante iniciante, o iniciante pode fazer é decidir sua persona e forçar o material a se adequar a ela. Criar seu Uhum. ato dentro de uma caixa pré-determinada vai limitá-lo. Em vez disso, crie o melhor material que puder e deixe sua persona se desenvolver a partir disso. Judy Carter. Então, é nisso que eu Entendi. acredito, porque é nisso que eu Uhum. acredito porque se eu forçar agora, eu vou me limitar, né? Eu vou me limitar porque justamente por eu não tenho não tenho limite na questão de aonde eu posso ir. Uhum. Por exemplo, se eu falar que eu vou falar só de ônibus, eu vou fazer piada só de ônibus. Então eu tô Sim. me limitado ali. Como eu posso falar de qualquer coisa, posso falar de ônibus, bicicleta, carro, e aí o céu é o limite. Então aí a gama de piada é maior, né? Entendeu? Dá pra E você explorar, né, mais esse assunto de vários pontos de vista e destrinchar sobre cada. Dá pra você exatamente. fazer só um número nisso, né? Oi? Não, dá pra você fazer só um solo, né? Disso. Isso, isso. Perfeito. Eu tô. O que eu tô fazendo também é o seguinte, é, eu vi eu lendo biografias aí de algum. Biografia não, livros de alguns comediantes. é, uma coisa que eles falam é que em 3 anos, um cara com 3 anos de stand-up, geralmente eles têm 15 minutos de boas piadas, né? Sim. Tô me forçando pra eu, pra eu ter mais, pra eu ter a maior quantidade de piada possível no tempo, é lógico. Uhum. Um comediante stand-upper, ele tem que trabalhar o texto. Ele não pode pegar um texto hoje, fazer outro amanhã. Não, ele tem que trabalhar, que nem eu falei, você vai aperfeiçoando as piadas de acordo com o tempo, com as apresentações. Mas eu tô mesclando, né? Tô mesclando. Eu pego umas piadas que eu já tenho, que já funciona. Por Sim. exemplo, pego 3 piadas que eu sei que funciona, jogo no meio lá uma piada que eu vou testar. Aí, cada apresentação eu ganho uma piada nova, entendeu? Por quê? Ou Perfeito. ganho ou elimino. Que aí eu vou fazendo meu material. E eu tô tentando fazer também materiais que tem uns 2, 3 materiais de textos diferentes, porque já aconteceu numa apresentação de eu falar meu texto, ele não entrar, não funcionou. Aí no meio da Hum, apresentação, no meio da apresentação eu mudei, eu tinha outras piadas lá. sim, Aí eu sim. falei assim, já o que eu falei, já que o que eu planejei, que eu pensei que ia dar certo, deu errado, agora vamos para aquilo que eu tenho certeza que vai dar errado. Aí eu fui para outras 2 piadas diferentes e elas funcionaram, entendeu? É, Então é coisas que o comediante vai ganhando na manga, né? você vai, eu acho que uma coisa que eu prestei atenção é a gente não pode pensar muito. Sim. Não pensa, se você pensar muito, você, além de você ter um delay, eu acho que você não vai conseguir se entregar. É uma coisa muito mais energética, você tem que deixar fluir. Se você se permite se conectar com a sua real essência em cima de um palco, cara, virou uma coisa una, virou uma dança. Você tá dançando com o público. Só que aí eu quero lembrar de duas coisas que você falou que é pra mencionar. O Fábio Lins tinha um canal antigo, acho que ele é de Curitiba, se eu não me engano. Ou Rio de Janeiro, se eu Isso. não me lembro. Acho que é de Curitiba. Um canal maravilhoso chamado Comicozinho. Era cômico, só que no diminutivo, era cômicozinho. Que teve um dos. Mano, tipo assim, cara, até hoje, quando eu quero ver o racho de rir, que é o Testosterona Show, que era tinha um Claudio Sim. Honor, que era o estereótipo do machão, daquele cara que acha que, né, ele é o sexo forte, pá, essas coisas. E, mano, ele só se ferrava. Era engraçado que ele só se ferrava. Era feito. Deixa eu até ver aqui pelo nome do comediante que fez maravilhosamente bem, ele só se dava mal.
Deixa eu pegar. Opa, aqui. Ele fez a parte daquele programa da CBT Amigos da Onça. Sim, eu lembro. Aqui, ó, calma aí, que aqui. Deixa eu- Marco Zene. Pô, mano, aquilo ali. Hoje ele faz o stand-up de cara limpa. Mas, cara, ali ele faz um personagem, cara, que arrebenta, velho. Que arrebenta, que arrebenta, que arrebenta. Mano, eu gargalho. Até hoje, eu gargalho de rir, de ver ele naquele personagem. Até hoje é muito engraçado. Eu gosto de uma que ele vai no campo de airsoft. Não, de airsoft não, de paintball. E aí ele vai querer zoar as mulheres começam a zoar ele, cara. Uma pega na bunda dele, ele, opa! É muito bom. E no final, É. ele fala, é maravilhoso. Ele fala, então agora a gente vai tomar aquele banho junto, aí todas elas vão embora. Aí tem a tá bom. Aí ela tá naquele, como que é? Aquela pessoa que cuida do cabo, tá uma moça cuidando do cabo, ela vai embora. Tem a produtora, ela vai embora. Todas as mulheres que ele fala que ele vai ficar vão embora. Aí termina ele agora só ficou eu e o cameraman, eu vou ficar com ele. Até o próximo vídeo. E você vê que era um novinho, aí o novinho fica parado com ele assim. Aí quando ele acaba, o novinho faz assim. É muito, muito bom, cara. Tipo assim, é um humor do jeito que eu gosto de consumir, porque é físico, mas eu digo que é um Sim, humor já que também tem uma pegada mais ácida, tá ligado? Ele no carnaval, mano, quando ele vai no carnaval é muito pesadinho. Mas é muito engraçado, cara. Tipo, eu gosto muito disso. Eu gosto também quando a pessoa tem um personagem, ou quando ela faz uma versão caricata de si mesmo, que é o que eu vejo como são os sim. trapalhões. E aí, É. dentro disso, eu queria falar. Quando uma vez um cara que já participou aqui dos Espoletas, chama Torugo, não Toguro, Torugo, ele falou, cara, eu tava no stand-up, acho que era não sei se era a feira ou risadaria da vida, era um risadaria genérico. Aí, ah, o- os caras, eles tinham um careca lá no meio, que ele falou que o careca era alto e magro, mano. Todos os comediantes zoaram o cara. No último, É. ele levantou e foi embora. Aí ele Hum, falou assim, cara, ele falou assim, o que que vocês fariam nessa situação? Eu falei, olha, cara, muito importante você saber quem tá afim de querer zoar, né? é. E também existem aquelas pessoas que estão ali, mas são as ressentidas. As que estão ali, mas são ressentidas, a gente tem que saber como se proteger delas, Sim. certo? A gente tem que saber como se proteger delas. E a zoeira é uma boa ferramenta, mas tem que também ser esperto e ligeiro. Eu acredito, assim, no stand-up, pelo menos, sabe, por enquanto, eu não, eu improviso bastante no palco, mas eu não, não, eu, tipo, eu gosto de improvisar eu improviso com bastante com ruídos, com coisas que acontecem, né? Eu não vou diretamente na pessoa para justamente Pra não dar para ruim. não, isso, não dá ruim. A pessoa tem que saber fazer isso, porque eu já vi pessoas fazendo isso. E é fantástico, não ofende, não, a pessoa não acaba, não sai ofendida, ela sai feliz porque participou do show. Eu já vi pessoas fazendo isso, que a pessoa sai ofendida e aí o que acontece? Aí eu já vi pessoas deixar de ir no stand-up porque às vezes acha que vão me chamar e eu vou participar. Não é assim, não é toda hora que as pessoas participam, é um ou outro e o comediante ele tem aquela como se fosse um acordo, né? Ele olha pro cara, vê se o cara já foge o olhar, ele já não vai chamar o cara, né? Perfeito. Então a gente Saber tem que ter direcionar. bom senso, exatamente. Mas tem pessoas que fazem isso que são fantásticas e é divertido e agrega. Agora eu já fui num show de um cara, eu não vou falar o nome dele mesmo porque eu não lembro o nome dele. É, Boa. ele, aí o que acontece? Eu não, ele ofende, ele ofendeu ele ofendia a plateia. Aí fica, já não é do jeito que eu gosto. Meu irmão, se É. não. Não, não. Tá. O texto dele era ofender a plateia.
Não, na realidade ele pegava o texto dele, ele tinha algumas, era meio ofensivo. Aí que ele fazia? Ele pegava as pessoas na plateia e ele colocava a pessoa na piada dele a, a força, entendeu? Não é aquela situação de, tipo, aconteceu um, um aconteceu uma situação e ele adapta para aquilo. Não é. Ele, na verdade, ele tinha o texto e forçava o texto naquela pessoa. Aí fica um negócio desagradável. Eu Também não fica. gostei. Fica muito. A pessoa esculpe muito pra caber numa coisa que tem que soar orgânica, né? E tem que ser orgânico e tem que ser natural. Tipo assim, às vezes você fala com a pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo num stand-up. É, o nome esse foi muito bom. O nome dele era, se eu não me engano, o nome dele é Guto Andrade, é o nome dele, do rapaz, do stand-up. Hum, Aí ele começou a participar comigo e toda hora ele vinha em mim porque ele viu que eu dei liberdade pra ele, né? sim, Aí ele fazia um show muito com sexo, né? Falando, o texto dele é todo sobre sexo, né? sim. Aí perguntou para mim, e você? O que você não gosta no sexo? Aí eu respondi para ele, da falta. Aí o aí eu quebrei ele Maravilhoso. no meio porque ele não esperava essa resposta. Aí ele no Boa. meio no meio do negócio, no meio da apresentação, ele bateu palma e falou, foi a melhor resposta que eu já tive. Aí foi participando e ele vinha brincar comigo. E de uma forma bem natural, sem ele me ofender e sem eu ofender Espontânea, ele. né? Isso aí é divertido. Agora, é, Forçar uma barra, colocar culpa agora, numa pessoa estranha é zoado, né? é, sim, quem sabe fazer, faz bem. Quem não sabe, fica chato, né? Então, eu posso ser que eu vá fazer isso no futuro, mas Tá eu mais sei que eu tenho afiado, que né? estar fera, tem que estar fera pra não, porque eu tenho que tratar o cara que foi lá assistir, o cara é meu cliente, eu tenho que tratar ele bem, eu não posso, né, fazer ele. O stand-up tem que ser dessa forma bem profissional mesmo, não é, né? O cara pagou, imagina, o cara pagou, o cara gastou uma grana, comprou um ingresso, pagou um meio de transporte para chegar até lá, gastou o tempo dele, ele para se divertir, não para sair de lá pilhado, né? Entendeu? Sim, sim, sim. É nisso que eu acredito, né? Mas existe uma situação, cara, que eu adoro. Tem uma pegadinha daquele do Primitivo, cara, que é maravilhoso. Ele começa a sacanear um cara, não sei se você conhece. Aí o cara fica Hum. bravo e xinga ele de volta. Aí ele Ah. chega, cara, ele fala assim: Você tá tendo um dia merda? Aí ele fala: Tô. Hum. Aí ele zoa o cara de novo. Aí o cara sai correndo atrás dele, ele sai correndo. É, é engraçado, é engraçado. O humor ele tem muito também disso de humor, principalmente os primórdios do humor, é muita provocação, né? Sempre foi assim. Satírico, né? É, é, Debochado, é, cínico, né? muita provocação. Por exemplo, é, minha família do Nordeste, eles adoravam pegar aquelas crianças pequenas e ficar provocando. Ah, vai namorar com quem? Você tá com não sei o quê. E aquela provocação. Quando o moleque pegava a pilha, era pior ainda, né? Aí já Então, isso era. aí já era um. Aí eles adoram isso aí. Aí tem esse tipo de humor, né? Eu gosto, eu tento, né? Não consigo, mas eu tento fazer uma piada assim mais inteligente, tentar fazer uma piada que vá para parte da inteligência. Tanto é que meu texto não é assim, não é requintado, é fraquinho, né? Mas mas eu tento que a pessoa Fluxo, tem que ter né? uma lógica. Isso, ela tem que ter uma lógica para chegar naquela piada. Você usar, sei lá, um sarcasmo, usar uma. E aí eu vou variando no meu texto. É, vou variando no meu texto, uso um pouquinho de sarcasmo, um pouquinho de exagero, um humor de confirmação, e aí vai, né? Ah, acabou de chegar o Vitão. O Vitão tava no rodízio agora. Ele acabou de me falar que Aí ele tava sim. no banheiro, um cara abriu a porta.
Ah, saiu. Aí, Mas enfim, não sei se ele tá lá ainda. Mas aí o que que acontece? Mas eu queria te perguntar, você hoje, você se vê como um comediante de stand-up? Ou ainda tem aquela pegada teatral? Aceitaria fazer alguma coisa assim, aí, nesse contexto que eu te falei, mais ou menos igual dos Espoletas, que é Três Patetas, Chaves, Gordo Magro? eu, eu gosto. Os dois humor me agrada muito. Hoje eu tô bem focado no stand-up. Mas eu adoraria voltar a ter um grupo de fazer uma peça trabalhada. O meu grupo que eu tinha de comédia, eles eram. Só que eles eram muito aficionados na criação. Então, eu não conseguia apresentar uma peça mais que uma. Eu não conseguia apresentar duas vezes a peça. Eles queriam sempre fazer peça nova, sempre fazer peça nova, sempre fazer peça nova. Então isso aí a gente não aperfeiçoava, entendeu? A perfeição vem da repetição, né? A Repetição, perfeição não. ensaio, Porque não existe. sempre vai de uma vez. Isso, eles não tinham esse tesão pela melhoria do texto. Eles queriam era fazer coisa nova. Então aí, se a gente cada peça que a gente apresentava uma vez só. Então, e dava resultado, só que não tinha aquela. Se Não já tinha uma aquele vez só já dava volume, resultado, né? É. exatamente. Só que aí o que acontece? Fez a gente ficar muito bom no improviso, entendeu? Ah, A gente, a gente ficava muito bom no improviso, a gente brincava assim, pegava o texto, a gente ensaiava 3, 4 vezes com o texto. Aí a gente mesmo, a gente tinha a nossa tradição, a gente pegava os textos e rasgava. Aí caramba. falava, a partir de agora, vamos que vamos. Aí o que acontece? Aí todo mundo sabia improvisar, todo mundo improvisava muito bem. Aí, e ficava engraçado. E cada vez que a gente ensaiava, o texto ficava de um jeito diferente, porque a linha era a mesma. A chegada era a mesma. Só que a gente ia por caminhos diferentes cada vez, né? Aí e funcionava. Aí tanto é que o nome do grupo na época a gente colocou como os doidos varridos, né? Uhum. Aí Bom nome. e sabe de onde saiu? Saiu no improviso. Por quê? Porque era essa peça que a gente fazia, a gente encenava era como se fosse um hospício, né? Uhum. Uma casa de um manicômio. Aí o que acontece? E cada paciente lá tinha era uma característica, né? Por Sim. exemplo, era na época do. Isso faz muito tempo, era na época do primeiro e segundo mandato do Lula. Então eu era o Mula, que era um doido que pensava que era o Lula. Era um deficiente que pensava que era o Lula. Aí tinha Deus, que era um cara que pensava que era Deus. Tinha um enamorado que era um paciente que ele namorava com tudo. Ele via uma pedra, ele se apaixonava pela pedra. Ele via uma cadeira, ele se apaixonava pela cadeira. Tinha um psico que gostava de bater, o surrado gostava de apanhar, e aí vai. Aí Os nomes, maravilhosos nomes. tava tendo uma cena, tava tendo uma cena que era o Angeloco, que era um engenheiro, né? O Angeloco tava no chão, e ele começou a cair no chão e começou a se debater, né? Aí Uhum. veio isso no meio da apresentação. Veio o enamorado, né, com a vassoura, o enamorado namorava a vassoura Amélia, vassoura que ele andava, né? Aí ele veio com a vassoura e começou a empurrar um Ange louco assim, varrendo, né? Sim, sim. Aí eu era o mula, né? Aí eu cheguei, companheiro, que porra é essa, companheiro? Aí o Ange louco levantou do nada e falou, é que eu sou um doido varrido. No meio da... Ele improvisou uma piada no meio assim. Tirada Aí eu, maravilhosa, na né, hora, mano? Na hora eu falei, vai ser esse o nome do grupo. Aí a gente colocou o nome do grupo esse, entendeu? Aí Perfeito, saiu de um improviso. É. E aí tem só uma outra ceninha. Aí tinha o Surrado. O Surrado, ele, Uhum. ele gostava de apanhar. Ele gostava de apanhar. Sim. Aí tinha uma cena que a gente dormia, nós dormia no palco assim. Aí tava todo mundo dormindo, aí
Pra todo mundo acordar, o que que eu fiz? O que que a gente pediu? Falou, o surrado foi até o meio do pau, aí ele bateu asa assim, ó, Uhum. ciscou a perninha para um lado, olhou pro outro, ciscou de novo. Aí quando o público tava naquele silêncio, assim, naquela tensão pra saber o que ele ia fazer, aí ele fazia mu. Aí a galera ia à loucura, porque não esperava que ela fosse fazer o mu, né? Aí Essa é a cai, comédia, né? Essa é a comédia, maravilhoso. aí alguma parte mais interessante é que a menina, hoje ela tá um mulherão, casada com um filho. Uhum. Mas a menina, ela tinha 9 anos na época, era pequenininha, né? Sim, sim. Aí ela psicologicamente, quando foi, pra você ver, analisar até psicologicamente, quando ela foi deitar no palco, ela deitou na minha perna e ficou segurando a minha perna assim, entendeu? Porque ela sabia Aham. que a próxima cena era a dela, né? E era uma cena solo, que ela ia fazer sozinha, né? Sim. Aí, a gente deitado lá, eu ouvi ela falando, é o boi galo agora, eu não vou não. Aí eu chacoalhei a Ai. perna e falei, vai, porque se você não for, eu te garanto que vai ser bem pior, porque eu vou levantar e vou improvisar alguma coisa pior com você. Aí ela foi. Aí ela foi pro palco, aí ela Uhum. toda medrosinha, assim, com medo, assim, toda com medo. Aí Cagada, né? ela fez a primeira vez mu. Aí eu falei pra ela, eu falei, relaxa, que é o que acontece. Porque eu sei que na hora que a gente tá no palco, um segundo vira uma eternidade, né? Exato. Vira uma eternidade um segundo. Aí eu falei para ela assim, relaxa, que essa piada você vai fazer e ela não vai entrar na hora. Você vai acalma, respira, pode contar até três, que aí você vai começar a ouvir o pessoal rir. Começar a ouvir o pessoal rir, vai aumentar e vai aumentar, até virar uma gargalhada, entendeu? Foi dito e feito, ela esperou. Bonito. Ela fez a primeira vez com medo, assim, né? Aí a galera foi a loucura. Ela foi lá e fez de novo, com confiança, entendeu? Porque ela viu que funcionou, né? Isso é. Ai, que Isso aí bonito. sem querer, sem querer e sem a gente ter estudado, eu tava aplicando técnica de humor na piada. Eu e a menina, né? Aplicando técnica de humor na piada, que é uma das técnicas de humor é o time. É o time Exatamente. que. É tudo, né? A piada é tudo, né? O tempo é tudo na piada. É, você falou uma É, coisa que é muito boa, que é né, a gente tem, quando a gente tá no palco, né, cara? A gente tá ali, estamos numa dança, mas a gente também quer ter a correspondência, né? Se a gente manda uma e sim. não vê a reação, a gente já fica ansioso. A gente pode não É. transparecer, mas por dentro a gente já tá ansioso. Ah, cara, pegando esse Então, link. já. Ah, eu falei. Eu só ia concluir essa frase. Já falando do que você disse do ficar ansioso, eu tava. Eu tava realmente, porque quando a gente faz um texto de stand-up, a gente marca até aonde é a área de aonde vai dar o time, tudo bonitinho. Então a gente na cabeça da gente, a gente sabe onde que as pessoas vão rir no tempo, nas piadas, né? E aí quando a gente está apresentando, hoje eu não tenho mais tanto essa neura. Apesar de ter apresentado pouco, só apresentei 8 vezes até agora. Você apresenta, aí eu já apresentava esperando a piada, o riso. Aí esse riso não vem, aí você quer acabar a piada logo pra ir pra próxima, você fala, essa piada não funcionou, você quer ir pra próxima, aí você acelera o ritmo da piada. Aí que ela não funciona mesmo, entendeu? Aí eu fui pro segundo passo, que era o quê? Eu entregava a piada, não funcionou, aí eu improvisava uma piadinha no meio da piada pro pessoal rir, entendeu? Aí tava funcionando. Sim, sim, sim. Funcionou. O que acontece? Às vezes eu já fiz uma piada que era. Fiz fazer piada que era assim. Eu fiz a piada, aí eu parava, dava aquele tempo, ninguém ria. Eu falei, caralho, meu, agora era pra vocês rir. Aí a galera ri, tá ligado? Sim, Aí eu falei, sim, agora sim, era sim, pra sim. vocês rir. Aí elas riam, aí eu já solto uma segunda piada. Eu falo, porra, meu, vocês sabem.
o trabalho de vocês. Não me faça pedir de novo, tá? Aí elas riem de novo, tá ligado? Uhum. Elas riem de novo. Aí, só que aí eu comecei a ficar viciado nisso, nesses cacos. Games? Então Não. é, eu É tava. uma coisa no. Como que é? Essa linha de roteiro que você podia aplicar em várias coisas, né? Minha Coringa. É, por exemplo, hoje eu tenho várias piadinhas dessa na manga aqui, tá ligado? Perfeito. Várias piadinhas na manga, que eu preparei justamente pra quando eu tô no apuro, tá ligado? Aí o que acontece? Aí o segundo passo que foi, eu fazia piada, aí eu começava a improvisar, não conseguia mais voltar pro texto, porque eu ficava improvisando e saía do texto, entendeu? Aí não entregava meu texto inteiro. Aí agora eu tô trabalhando o seguinte: entrego a piada, não funcionou, faço aquela. Eu tento a minha piadinha, só que aí eu volto pro texto. E aí eu sigo o texto e vou. É nessa hora que você vai ganhando experiência, né? Por exemplo, Aham. eu tenho uma piadinha que eu faço, que é assim: quando eu vejo que o público tá muito frio, por exemplo, às vezes você recebe. Eu recebi o público uma vez que antes de mim, um comediante ele quis fazer piada, ele tem direito de fazer piada com o que ele quiser. Mas ele Uhum. quis fazer piada com a morte do pai dele, entendeu? Só que a morte do pai dele tava muito recente. O pai dele tinha morrido há 3 semanas só, entendeu? Porque tem uma teoria no humor. Humor é tragédia mais tempo. Isso aí é bem conhecido. Justamente. A tragédia, se você faz a piada no dia que aconteceu a tragédia, não funciona, é uma bosta. Mas se você faz depois de muito tempo, a piada funciona, entendeu? Então quem dizia isso é Chico Anísio. O humor é. Eu acho que era ele, não sei se a frase é dele. Uhum. É, o humor é tragédia mais tempo. E esse cara, ele fez a piada muito em cima muito muito recente, entendeu? Então ele tava entregando a piada lá, tentando ser engraçado, e a lágrima escorrendo aqui, tá ligado? Aí o que acontece? O público sente, não adianta você querer. Você pode mentir, A armadura pode estar ali, mas por dentro, né, cara? A alma também tá ali, né? você pode, você pode mentir, mas a emoção você não mente, entendeu? Se você tá ansioso, o público vê. Se você tá nervoso, o público vê. Se você tá de boa, o público vê. É tudo. Não adianta que não consegue, entendeu? Aí o que acontece? Aí eu peguei esse público frio. Então, para você pegar esse público frio, por isso que show de stand-up tem um cara que abre. Esse cara que abre é justamente pra ele aquecer o público, tá ligado? Você não É, quer que comece a deixar morninho pra aumentar, aumentar, aumentar. e, e às vezes, até quando você vai entregar pra um comediante, o comediante te diz até como que ele quer o público. Se ele quer lá em cima, se ele quer no meio termo. Porque a próxima piada do cara, vamos supor, o cara vai entrar com uma piada lá mais ou menos, que não é muito quente, não tá muito alto. E então ele prefere receber o público ali, no meio termo ali, entendeu? Porque aí Uhum. aí ele conta a piadinha dele e vai subindo, né? Então, então acontece isso. E aí eu tenho umas cartas que eu guardo na manga, por exemplo. Sim. Às vezes eu tô contando, eu tô falando, fazendo uma piada. Quem gosta de fazer muito isso é o Igor Guimarães. Aí ele. Eu tô contando a piada, eu tô vendo que o público tá frio, tá. Aí eu paro a piada, olho pro relógio e falo, caralho, só foi 2 minutos. Aí o público ri pra porra, tá ligado? Porque. Uhum. Porque eu cortei a piada pra reclamar do tempo, tá ligado? Aí eu volto pro texto, só que o público já dá uma risada, então já tá mais fácil deles rir, entendeu? Uhum. É tudo técnica que você vai ganhando com o tempo, né? E coisas que você só aprende ao praticar o stand-up, né, cara? Tem coisa que você só aprende E aí na assistindo. prática, né? E A nossa assistindo. também, né? Assistindo, A gente vai assistindo, vai treinando, vai, né, se colocando ali. você tem que assistir. Você tem que assistir. é, Você tem que assistir no enfoque de, de aprender. De entender porque o cara fez aquilo. De entender. Porque se você assistir só por desligar o cérebro lá e falar, agora eu só vou dar risada, você não entende. Agora, quando você tá no enfoque de aprender, você vê cada coisinha que o cara faz no ritmo dele, tudo bonitinho.
E entende por quê, né? Por exemplo, eu tenho, quando eu tô fazendo meu texto, o que acontece? O que eu faço? A Sim, primeira coisa, quando eu piso no palco, a primeira coisa que eu piso no palco e eu tenho que arrancar é uma risada, entendeu? correto. Eu tenho umas piadinhas que eu faço que elas funcionam, né? É, Uhum. por exemplo, eu chego lá no palco e falo, ó, vocês podem ver pra mim, vocês já sabem sobre o que eu vou falar. Aí eu dou aquele tempo para o público pensar, falo, maquiagem. Aí o público racha o bico, porque tudo vem na cabeça do cara, menos que eu vou falar de maquiagem, né? Eu falo, mentira, não, eu vou falar de gordo mesmo. Aí o público ri. Por quê? Porque a primeira piada eu quebrei piada, geralmente é o seguinte, você vai pro ritmo, aí você quebra o caminho. Aí é a piada, aí que vem o riso. Na primeira eu quebrei o ritmo, que é uma piada, eu desviei o caminho. Já piada. Na segunda, eu confirmei que foi o que ele pensou, foi isso. Foi que eu ia fazer piada de gordo. Aí na segunda eu confirmei. Aí, de novo, outra risada. Aí o que acontece? Parece que é um acordo que você faz. Quando você pisa no palco, a plateia fica tensa, fala: será que esse cara é engraçado? Será que esse cara é engraçado? Será que esse cara é engraçado? Quando você arranca o primeiro riso, parece que o comediante relaxa e a plateia relaxa também, entendeu? A plateia Falar, aceita, não, né? esse cara vai me fazer rir, então vamos que vamos. Aí você vai. Então, primeira coisa que eu faço Uhum. é arrancar um riso, com uma piada que eu tenho certeza que funciona. Aí eu vou subindo a ladeira, aí eu chego na piada top da top com relação às minhas, né? Que comparado a outras é ruim, mas a minha é top. O que acontece? Aí eu trago minha piada mais top. Aí quando eu trago minha piada mais top, aí eu coloco minhas piadinhas médias no meio do. As piadas mais ou menos no meio do caminho, as piadas do teste. É a piada Aí de teste. entrego no final com uma piada top de novo. Aí o que acontece? Aí eu fecho o show e pronto, né? Eu fecho. E é assim é essa que é a minha. Que é a Metodologia, né? minha. Métrica, Isso. né? Por quê? Porque isso. Porque nunca acontece. Não adianta que você não consegue manter o nível alto assim do começo ao fim. E mesmo porque é até bom para o público descansar um pouco, né? Dar aquela respirada. Você riu, dá uma diminuída, ri de novo, dá uma diminuída, ri de novo, dá uma diminuída. Também esse é o ideal, né? Ficar nesse rir, vai, para de rir. Quando você ri muito, aí para, aí vai reto, ri de novo. É, não é o ideal, mas funciona também, mas não é o ideal. Então eu gosto de. Aí o que eu faço também? Eu vou tirando as piadas que eu vejo. Porque hoje eu tenho 5 minutos de apresentação, que eu sou open mic. Aí o que eu faço? Eu vou tirando. 5 minutos para mim é precioso. Entendeu? 5 minutos de um. Quando tá funcionando, é assim, ó. Agora, 5 minutos quando tá ruim, aí é uma eternidade. Aí o tempo vai e você reza pra acabar o tempo e não acaba, né? Mas Sim, quando tá sim. funcionando. É. Quando tá funcionando, o que acontece? Esse tempo é precioso. Então o que eu faço? Eu começo a tirar as piadinhas que eu vejo que não é tão boas e Sim. coloco outras, né? E Open Mic também. O que Open Mic é importante para Open Mic por exemplo, eu falo muito, converso, discuto muito com meus amigos, né? Se você fizer piada longa, vamos pôr uma gargalhada no final da piada longa, se essa piada falhar, você já perdeu metade do seu show, entendeu? Perfeito. Então, o que eu gosto de fazer? Agora que eu tô em Open Mic. Quando eu for ter mais tempo, aí é outra métrica. É muito piadinha e piadinha curta para ter muita condição de riso, entendeu? Perfeito. É, Mas, assim, por essa é exemplo, uma boa. E eu acho que, tipo assim, tem muito cara de open mic que não sabe. Mas a métrica que você está utilizando mas ele aí vai aprender. Ele vai aprender. Ele vai aprender com o tempo, ele vai aprender. Porque isso aí é coisa que a gente vai enxergando, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. E a piada de qualquer tipo de piada, geralmente funciona assim. Você dá o setup que você está preparando o cara para piada, que você tá dizendo, eu vou falar sobre isso,
a pessoa chama tal, ela é tal pessoa, você vai explicando a piada, é o setup. E o Uhum. push. O push é o punchline, o push é a porrada, né? Que É, você vai fazer o cara rir, né? Aí é o o que terceiro acontece? ato da Eu. piada, né? A surpresa, né? Isso. Aí o que que eu. Isso. O que que eu converso com. Converso muito com o pessoal, com meus amigos, com o pessoal que tá começando, tá que nem eu, né? É, a gente tenta diminuir ao máximo o setup, entendeu? Diminuir ao Uhum. máximo o setup. A gente tende a querer explicar demais, né? Sim. E isso você perde o ritmo da piada. Então o que acontece? É, você fala, por exemplo, eu tenho a, eu falo muito o texto da roupa, né? Uhum. Se eu chegar e falar, ô pessoal, a indústria da roupa é complicado, a roupa não serve, que não sei o quê. Até eu explicar, eu perco um tempão, né? Aí o que, que eu É meio fiz? show, né? Aí o que, que eu fiz? Eu já chego já falando, ó. Vocês chamam de indústria da roupa, indústria têxtil. Eu chamo da porra da indústria que não faz uma roupa que sirva pra mim, caralho. Entendeu? Aí, Num diálogo só você já deixou claro do que você está falando e sobre o que vai ser agora o seu e, texto. geralmente essa frasezinha eu arranco uma risada. Entendeu? Então o Perfeito, que sim. acontece? Numa frasezinha, eu fiz a frasezinha, eu construí a frase pra ela Uhum. ser para ela ser um formato de uma piada. Eu falei, porque ela é um formato de uma piada. Indústria têxtil, se chamam de indústria têxtil, indústria da roupa, indústria de confecção, esse é o setup. Sim. Eu chamo da porra da indústria que não faz uma roupa que sirva pra mim, é o push, entendeu? Então o que acontece? Você viu? Você conduz a pessoa para uma expectativa e você quer dar aquela Isso. lapada seca, super engraçada que provoca Isso. o riso, né? O riso ele vem disso, né? É uma ameaça, você É, se por sente exemplo, ameaçado porque você não entende o que a pessoa tá falando, né? aí o que acontece? Às Ou vezes seja, eu já dei o setup da minha piada, eu já dei o setup da minha piada, já no setup eu criei uma piadinha pra explicar o setup do meu texto, né? Aí eu arregaço daí pra frente, entendeu? Porque agora o pessoal já sabe que eu tô falando disso, entendeu? exatamente. É, aí o que acontece? Eu tenho amigos que tá começando que nem eu, começou na mesma época, que veio do teatro, no teatro puro mesmo, que é aquele teatro de né, das peças, teatro puro que eu falo que não veio de comédia, porque quem veio de comédia já tem esse Bagagem, já tem essa um pegada. conhecimento, né? É. Agora o que acontece? Que veio do drama, veio de várias outras áreas. Então, o cara do teatro, ele gosta de explicar as coisas, e faz o gesto, e põe a tampinha em cima da xícara, e aprecia, e faz. Se você for usar isso no humor, você não vai funcionar, principalmente no stand-up, não vai funcionar tão bem. Então, eu falo para eles, explica só o que é necessário para a piada funcionar, entendeu? Né? E aí você tá ganhando tempo, né? Aí, que aí você tá ganhando tempo e tá ganhando. O que interessa é ganhar push. Push, 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 push. Quanto mais risada o pessoal tiver, mais certo vai estar o teu trabalho, né? Porque no final das contas o intuito é o riso, né? Sim, sim, sim. A gente É. sempre visa tirar o maior número de risadas possíveis, né? Eu gostei da maneira como você construiu o seu raciocínio, né? É piada exatamente isso. Você tem um ato 1, que é a apresentação, o ato 2, que é a ação, né? Você direciona a sua o punchline, e o ato 3, que é a finalização. E justamente na comédia você tira essa expectativa, né? Que faz com que o cérebro dê aquela bugada. E voltando ao que você disse, tem humorista de stand-up que não usa isso, que é o que você falou, corporal, né? Eu uso bastante. Eu tento, porque às vezes o que acontece? Você usar um gesto corporal, alguma coisa, você evita uma frase gigantesca que você tem que fazer com um gesto só, entendeu? E aí, por exemplo, eu tenho uma piada
quando eu tomo o remédio do cachorro, que dá errado. Aí eu falo, não, aí eu vou explicando o que aconteceu, eu falo, não, mas eu tô tranquilo, até agora eu não tive nenhuma sequela, tá ligado? Aí o que acontece? Eu começo a me coçar, né? É, no meio da piada, então a pessoa já, você tá vendo? Eu diminui uma frase com um gesto corporal, né? Aí o que acontece? Funciona. Às vezes eu tenho uma piada que eu falo que eu vou entrar no vestiário de roupa numa loja e o vestiário é pequenininho. Então eu não explico que o vestiário é pequenininho. Eu gesticulo eu entrando no vestiário apertadinho, entendeu? Então, o stand-up, quem usa o corporal no stand-up é uma ferramenta a mais que o cara tem para ter o Fazer o objetivo, texto, né? né? Uhum. Porque às vezes por exemplo, você tá. E isso é fato. E tem comediante que ainda não conseguiu entender isso, mas vai entender com o tempo. Por exemplo, se você tá falando uma parte, você tem que interpretar. Se você tá falando uma parte que você tá puto, Uhum. você tem que estar puto de verdade. Senão não funciona. Você tá falando uma parte puto dando risada, aí não funciona, entendeu? E aí vai. Isso aí vem do teatro, vem das comédias, porque se você não usar isso ao teu favor, o teu texto fica mentiroso, né? Você tem que. Mentiroso que eu falo é assim. Você tá falando uma coisa e tá mostrando outra. Mentiroso não, fica contraditório, né? Na É, realidade, e aí entendeu? você tira todo a arte, Porque né? aí Que querendo ou não, também é arte. é, perde o brilho. E outra, às vezes eu já fiz teste de fazer uma piada sem gesticular e outra gesticulando. Sim. Muito, muito, muito melhor. Eu tava com um problema também, inicial, quando eu fiz o texto da roupa, né? Porque eu fazia piadas e era um gordinho tendo tendo problemas, né? Sim. Aí o que acontece? Eu via que o público se sentia mal em rir, entendeu? Por quê? Hum, Porque eles, na cabeça deles, eu tô rindo da tragédia dele, que não sei, era a mesma coisa de rir que às vezes a gente não se segura pra rir de uma piada de, sei lá, de qualquer outro tipo de doença, né? Porque a obesidade é uma doença também. Aí o que acontece? Aí uhum. a pessoa ficava meio que constrangida em rir, entendeu? Em rir disso, né? Aí, Ah, mas a aí o que expressão acontece? física. Pode ir. É, aí as primeiras piadas que eu fazia não tava funcionando. Por quê? Porque a pessoa não ria. Aí o que eu fiz? Eu comecei a deixar claro que eu tô cagando pra isso, que eu quero que se foda, tá ligado? Desculpa o palavrão. Não, É, não, aqui. que eu Não, tô. esse é o de menos do que já falamos aqui. Pode continuar aqui. A gente fala muito palavrão, cara. Tá bom. Aí o que acontece? Aí eu falei, eu tô cagando pra isso e não nem ligo. Uhum. E é isso aí. Aí o público entende e ri, entendeu? O público Sim. entende e ri. Então, umas piadas que eu via e entregava seca, não funcionava. Agora, como eu faço uma preparação antes, eu dou aquela gesticulada, aquela passada de pano, Uhum. aí a mesma coisa da primeira piada, do primeiro riso. Se a pessoa riu a primeira vez, Sim. aí já quebrou meio estereótipo. O paradigma, né? Aí a pessoa ri. Aí tinha uma piada que eu falava assim, eu falava, a cada 30 segundos, um gordinho tá chorando no provador de roupa. Entendeu? É, Sim. essa piada teve vez que eu contei que não funcionou. Por quê? Porque a pessoa acha que ela se pôs no lugar do gordinho chorando, entendeu? Aí, e, e pra piada funcionar, tem que ter distância, entendeu? É a mesma coisa. Uhum. Se você tem que ter distância daquilo, ou ter distância daquilo, ou tá desapegado. Por exemplo, piada de gordo, mesmo eu não ligar pra isso e achar que, beleza, não tem problema, pode fazer. Quando o cara conta piada de gordo, tem que ser uma piada muito boa pra eu. Por quê? Porque eu tô perto dessa situação, entendeu? Então, quanto Sim. mais longe você tá, mais fácil de você rir, entendeu? É mais É por isso que objetivo, né? antigamente. É, por isso que antigamente funcionava muito piadas com
pessoas de outros países que o cara fazia, justamente porque o cara tá longe daquela situação, então o cara não se sentia tão próximo, o cara se sentia na liberdade de rir, né? Sim. Isso funcionou durante muito tempo. Hoje já não funciona mais, o humor tá mudando, mas funcionou durante muito tempo, né? É, e aí vai. O que Mais ou acontece menos. é como a sociedade sempre foi mudando, né? Vai mudando e tá mudando pra. E a gente tá mudando pra melhor. A gente tá mudando pra melhor, o humor tá melhorando. Se você. Tirando os gênios que tinham aí, você pega as piadas da década de 80, 90, você fala, porra, o que ele construiu fazer, a forma que o cara construiu, eu consigo também, entendeu? Então o que acontece? É, houve uma evolução técnica das piadas, né? Antigamente as Uhum. pessoas faziam piadas por fazer. Hoje não, hoje as pessoas estudam pra caralho pra fazer um texto de comédia, porque tem muita coisa envolvida, né? Então o que acontece? É, tem muita coisa envolvida e o humor tem que ser um humor que hoje não. Ainda mais stand-up. Stand-up a gente não copia a piada do outro, a gente sempre tá fazendo a nossa. Então o que acontece? Então, para você ser capaz de fazer uma piada, você tem que estudar muito e testar e apanhar e subir no palco, tomar água e, e é assim que funciona. E é esse que é o caminho. Mas você vê que cada vez mais tem mais humoristas bons aí e humoristas mais preparados no stand-up mesmo. O que tem de humorista que vira apresentador, vira Host de MC podcast, de né? É. isso, vira O cara vai aprendendo desenvoltura, podcast. né? Uhum. Você pega. O cara tá. Vamos supor, num podcast, que é complicado de se falar, mas o cara tá acostumado a falar pra um humorista top aí, tá acostumado pra falar pra 1.000 pessoas, Uhum. assim, 1.000 pessoas num podcast que você tá falando praticamente tem mais pessoas ouvindo, mas você tá falando é um papo entre duas pessoas. O cara tira de Sim. letra, não é tanta coisa que ele tem que tá. Porque a gente tem que. Quando a gente entra no palco, o humorista, tanto é que. Por isso que o stand-up, quando ele sobe lá em cima, sobe, sei lá, tem que subir lá em cima, não tem como subir lá embaixo. Ele. Tem, vai Ele. no fluxo, vai pra cima. Quando, Entendi. quando ele sobe no palco, é, ele tá tão ligado assim no ambiente, porque a antena dele tá ligada aqui. Que cai um copo ali, ele percebe, entendeu? Porque Uhum. ele tem que lidar com tudo aquilo, né? Ele não tá lidando só com a piada. Sim. Ele tá lidando com tudo ali. Sai um copo ali, ele escuta. Falou mais alto ali, ele escuta. Porque justamente o sensoriamento dele tá ligado. E é a hora que ele tá prestando atenção em tudo. Então, tanto é que eu consigo. Eu tem vezes que eu subo. É lógico, as pessoas que eu apresento é para públicos pequenininhos, né? Eu não tô apresentando para nada. Mas eu consigo subir no palco e saber de onde veio cada risada que. Cada risada mais alta que De você cada escuta, entendeu? ponto, você vai sabendo É, é, qual o pessoal que você está atingindo, do público que está ali, para você saber como melhor e também aprimorar aquela piada, né? sim. Porque eu digo que E. você consegue nivelar. Desculpa, não, é que tipo, o público de stand-up, uma época que eu fui ver, era muito variado. Então você tem uma galera de várias gerações ali. Então você, dependendo da piada que Sim, você faz, você atinge uma geração e aí você vai conseguindo saber como melhor buscar atingir o maior público, né? e tá cada vez mais o que acontece. Por quê? Porque as pessoas que consumiam stand-up há 30 anos atrás, Uhum, muitas ainda continuam consumindo, entendeu? E sim. tá entrando meninos novos, com 18, 19 anos, tá entrando. Eu já vi gente fazendo stand-up com 16, entendeu? Então, imagina.
Eu tenho 43. Às vezes no mesmo dia no palco sobe um de 18, de 16, às vezes, entendeu? Então, Uhum. no palco. Então, é muita geração. E o legal é que é isso. E a gente aumentar, tá desenvolvendo a cena, tá cada vez tem vários comedies, o pessoal que estiver ouvindo procura, tem o Bexiga, tem o Acústico, tem o Risadinha, tem o Lilith, tem o Clube do Minhoca, né? É, são vários e procurem esses públicos e não precisa assim você falar não tenho dinheiro para ficar. Ah, os shows dos tops são pagos, mas o show da gente dos ruins é de graça. Não, Vocês vão lá de graça e não é assistem. ruim. É a galera da trincheira. Não, Isso, a gente. Vocês vão dar muita risada, porque tem muita piada boa. e a galera que tá Piada boa tentando, é a galera que tá tentando tirar o melhor, cara. Porque às vezes só é, do cara ter nome, a pessoa já tá com aquele sorriso preparado. O cara do Open Mic, mano, é o cara que tá querendo se validar, meu. É igual e, os caras da seleção de 2002 que falava que eles queriam ser melhor que o Ronaldo, que o Roberto Carlos, então eles se empenhavam pra caramba, né? Aí davam o melhor de si na hora do jogo pra exatamente. querer ser titular. Aham. Eu vou dizer até uma coisa legal, que é o que acontece. Pode ser que você vai assistir um Open Mic, e aquele cara que você tá assistindo ele vai ser o Thiago Ventura daqui a 5 6 anos, 8 anos, entendeu? Uhum. Então, você vai ter o. O Vai ter a privilégio honra de ainda, né, falar. mano? Eu fui no show desse cara quando ele tava começando. Entendeu? E ele já era assim, já era engraçado, já era. Ou não era, que não sei o quê. Então você vai ter história para contar. E no stand-up. E muitas vezes tem Sim, muito. Vira e mexe, aparece esses caras grandes. Aparece pra testar piada, entendeu? No sim. mesmo palco que eu. No O mesmo Danilo, palco que eu, aham. O pequenininho. Danilo começou a fazer isso também, né? Então, justamente para ganhar o quê? Para ganhar tempo, para ganhar. Porque o que acontece? Se você fica longe do palco muito tempo, você perde, entendeu? No mesmo palco que eu apresentei, eu já vi apresentar, já vi apresentar Afonso Padilha, já ouvi apresentar Rafinha Basto, no mesmo palco que eu apresentei. E eles foram num dia para testar piada, hein? Eles aproveitam para Pra ver o que um dia funciona, desse né? Uhum. exatamente. Então o que acontece? Às vezes você, de graça, um show e você acaba vendo um cara grande testando a piada que ainda nem tá no show dele. Ó que da hora. E, não, E é mostra tudo. porque que são grandes, né? Que eles são humildes a esse ponto, né? É, exatamente. Você falou do Patrick, por exemplo. Do Patrick, aí tem também o Daniel Sartório, que é do Clube do Minhoca. Quando eu fui apresentar lá, o meu Open lá no Clube do Minhoca, Patrick Uhum. sentou do meu lado e assistindo os Open Mic comigo, entendeu? O Daniel Sim, Sartori sentado do outro, assistindo Open Mic comigo, entendeu? sim, É, sim. Esses caras são bem e aí humildosos. vai. São humildes e eles gostam e eles valorizam quem tá começando, porque eles sabem que para eles ganharem dinheiro com stand-up, tem que estar forte o stand-up. E quem faz mesmo o stand-up ficar forte é quem tá ralando ali, ó, dia a dia. É a Que base, é né? quem tá ralando dia a dia. Só pra você ter uma ideia, nos grupos de Open Mic que eu participo, tem 400 pessoas, 400 Open Mics, entendeu? Esses 400, alguns vão mais, outros vão menos. Vira e mexe, a gente se cruza aí tem Open Mic aí que eu já sei o texto do cara de cor, de tantas vezes que eu já vi, entendeu? E aí ele sabe o meu. Bacana, E bacana. aí se incentiva, o cara sai do palco, a gente fala, porra, hoje você arregaçou. Hoje aquela piada que não funcionou da outra vez funcionou, né? E aí a gente vai ganhando conhecimento. E aí, cara, é um ambiente saudável, cara. Ambiente saudável. As pessoas estão lá pra se divertir, pra dar risada. Então, cara, não tem remédio melhor que dar risada.
Ah, mano, a É, gargalhada é o que é o combustível pra vida, deixa a vida muito mais feliz, deixa a vida alegre. É o que eu é, vejo, cara, a comédia é exatamente e como vale a isso, cara. Ela é o que é o combustível pra vida. Ai, pena. maravilhoso, cara. Um, E é bacana é, um, que é muito bacana a camaradagem, né, entre os caras que estão começando quando tem, porque às vezes não tem, mas quando tem é muito gostoso. Toda troca de ideia é boa, né, cara? né? Então vale Ó, muito a ó, pena, cara. nós estamos montando um comedy. Agora a nossa ideia é o quê? A gente vai começar a fazer apresentações em hambúrguer de coisa, entendeu? A gente está Aham. abrindo um comedy. A gente ainda não apresentou nenhuma vez, mas a gente vai começar agora a partir do mês 8. Chama Boca Aberta Comedy. Quem quiser, ó, arroba Boca AB. A gente não apresentou ainda nenhuma vez. A gente vai estrear agora no mês 8. E a ideia é colocar o Open Mic e fazer girar. Então, se Deus quiser, cada vez mais. Calma aí, me fala o nome aí. Não, continua o que você tá falando, mas eu vou escrever aqui, peraí. É arroba. Arroba Boca AB. Boca Aberta Comedy, que é o nome do lugar. Aí, o que Boca AB. acontece? Ó. É Boca É isso. AB. Boca AB, Aberta. dois É, As. é arroba Boca AB. Isso, fica dois A. Perfeito. Arroba Boca AB. Isso. Aí o que acontece? E a gente, nesse grupo aí que a gente está fazendo, é a gente que saiu do curso, Uhum. já apresentamos algumas vezes, juntamos com um produtor e juntamos com uma atriz de teatro que ela também quer embarcar no stand-up. E aí a gente está trabalhando, e a gente vai ter nossa noite aí. Por enquanto vai ser uma vez por mês e depois nós vamos ter nossa semana, que é justamente abrir para os open mics. Nós não vamos cobrar nada e vamos participar, né? Pra Tem, entrar nessa cena, né? é, mu- é muito isso, e a gente começa a ficar conhecido ó, eu vou te falar, cara. Tem disputa? Tem, mas os caras de outros comedies pegaram o nosso material, divulgou nos comedies dele mesmo. Então tem também muita camaradagem no meio Tem. também, entendeu? Não, É, tem tem muita disputa, mas gente tem. boa, cara. Tem muita gente Oi? boa. Tem, E aquele tem que é muita gente. bom nesse meio, cara, o cara dá a pele dele pra você. Ele não dá a roupa, ele dá a pele dele pra você. Quem ajuda na É, comédia e, o, ajuda mesmo, irmão. e eu vou te dizer, eu vejo, cara que tem um comedy indo apresentar no outro comedy e vice-versa, e fazendo esse meio de campo. É, cara, é muito legal isso. E foi isso que fez essa geração aí, essas últimas gerações aí evoluir, que foi geralmente foi a camaradagem. Por exemplo, você falou alguns nomes aí. Todos esses nomes aí, cara, trabalharam junto em algum momento, tá ligado? Sim, É, sim, sim. teve muitos deles que moraram junto também. Muitos deles moraram juntos. Os quatro amigos, com, Afonso com Padilha vários, né? e Thiago Ventura. Isso, o Nando Viana também, e aí vai. Aí o que acontece? Tem vários aí que moraram junto. Eu não vou nem falar o nome pra não esquecer de ninguém. Então eles respiraram a comédia, cara, do começo ao fim. E estão colhendo os frutos, entendeu? Hum, que eu gosto muito. Que eu gosto muito do humor dele. É do Fábio Rabin, tá ligado? Eu Rabinho gosto é muito do, perfeito, do mano. humor dele. O Rabinho. É, Mas o Rabinho é o barato que a gente falou do Gorilas. A postura do então. Rabinho e a voz, o jeito É. dele, mano. É muito engraçado, cara. Ele falando, discutindo com a mulher Ele, dele, é maravilhoso, cara. ele começa, ele é aquele que e quer ser bravo, ao mesmo tempo não é, que ele tá ali naquele meio ali, e ele. É da hora, o O humor dele jeito é dele da é hora. bom, mano.
Tudo dele é bom. É, Você não consegue levar esse cara a sério, né, cara? Tem cara que você olha assim, você fala, cara, esse cara ele nasceu pra isso mesmo, porque ele às vezes, o boa noite dele, cara, a maneira como ele fala, ele é muito é. escrachado, debochado, é muito bom, meu. É muito bom mesmo. É, e aí, cara, e outra, esse stand-up também numa época que eu tava triste pra caramba, tava quase entrando em depressão, eu saí assistindo stand-up, meu celular só aparecia vídeo de lá quando lá pra oferecer os vídeos pra gente assistir, só aparecia vídeo de stand-up, tá ligado? Sim, Então, o que sim, sim. acontece? O que tem de gente que já ajudou a curar, já melhorou por causa disso, cara, não tá escrito. Não tá escrito, porque Ele o. tira o oxigênio no cérebro, tira você desse mundo, Né, te enraiza no seu eixo. é demais, cara. Muito foda. É, Muita é, gente, cara. Eu também, cara, mano, é, o Ronald Hughes em 2010, eu não sei se você já chegou a ver, mas ele em 2010, cara, ele era o melhor, cara, daquele ano. Não tem outro que ganhe dele. Assim, ele era muito, muito, muito engraçado. você falou do. Eu falei do Fábio Lins, você falou. É, Fábio Lins em 2008, 2010, ele arrebentou. Ele chegou aí no válido Ele é novinho, para você ir no simpático. jogo. Uhum. Para você ir no jogo, cara, você tinha que ser bom e agora tem que estar morto. Mas Infelizmente é isso, né? Ou, os ou bons duram. a gente pede pro Gaspareto incorporar. Tô brincando. É, os bons dura pouco porque aquele lá merecia durar uns 200 anos, mas tá certo. É, o E ele também, O Jô dos anos o 90 Jô foi também. foda. Cara, ele fazia muita coisa parecida com stand-up, cara. Ele fazia muita coisa parecida com stand-up. Era um O show dele stand-up todo. daquela época, né? O show dele no começo lá tinha sempre uma pegada de stand-up no começo do show dele, dos programas dele, né? Então ele, Ele ele fazia era monólogo. foda. O Chico Anísio também Ele pedia pra tem enviar a vídeo. piada, aí ele lia as piadas, Ah, e o Chico Anísio, todo final do Fantástico, ele fazia um texto. é. Chico Anísio era foda. Meu pai foi no show do Chico Anísio. Eu não tive oportunidade, mas ele era foda. Meu O, pai falou que a barriga dele doeu. Tá muito louco. O Chico Anísio também é, Só que o cara. Chico Anísio não gostava de improviso, não. O Chico Anísio fala que improviso é a chave do. Mas Não, mas é que tá. Ele vem de ele uma gostava outra das coisas época, muito. outra era É, do humor, não era como é hoje. Tanto é que no começo ele até tem uma tretinha com o pessoal do Cacete Planeta, é, que ele fala que o humor deles é um humor muito diferente, que eles não estão fazendo. Ele fala assim que o humor, você tem que entender a piada, até se você não tá. Ele fala assim, a mulher tá na cozinha lavando a louça e a TV tá ligada, ela tem que entender a piada. Aí ele falou, e o humor deles é muito visual, você tem que estar assistindo. Aí eles falaram assim, é. caramba, meu, entendeu? Tipo assim, então são coisas que teve um choque geracional, é de uma outra época, mas, cara, paralelo ao Chico, tinha o Golias, né, mano? Tinha do Golias era improviso, cara. Eu vejo até hoje a escolinha do Golias, mano. O cara gosta de humor velho, velho. Gosta de humor velho. Até É hoje o eu vejo a escolinha. Golias, O cara não o improviso. Golias ele era foda. O Golias, tudo que ele colocava a mão virava ouro. Aí ele era foda. Ele teve muita coisa que ele carregou nas costas. Que você via assim, você falava, só ele só já dava conta de fazer aquele programa. E ele era bem humilde, bem tranquilo, bem sossegado. Todos esses caras bons eles eram. Nenhum era. Eu ia dizer também agora um outro que era bom pra caramba, carregar algum negócio nas costas, mas eu esqueci. Ah, porra, o Seu Madruga pra mim, cara. Eu acho que o Roberto Bolanos é um gênio. Mas, cara, o Seu Madruga pra mim é aquele cara que nasce com o bagulho do rabinho.
É um cara que tem a aura engraçada. A presença É. dele já eleva. Tipo, por que que é Prime? Obviamente, é o Carlos Villagrán, que é maravilhoso. O Professor Barriga também é muito bom. Cara, puta, esse cara. Também tem um tempo excelente, óbvio. Mas, velho, as mulheres também, Chiquinha, Dana Clotilde, a, a Fernanda, Era fantástico eles são fantásticos. Tem o um nome Chaves. escolhido a dedo, né? Mas, cara, o seu É, o Madruga, meu, a, o Gold. as minhas peças de teatro, as minhas peças de teatro eu fazia baseado no Chaves mesmo. Eu fazia as piadas daquele estilo do Chaves, eu colocava algumas referências. Eu colocava umas referências lá do, do trabalho dele nas minhas peças. Uhum, E sempre funcionava, não tinha como, porque é uma memória que todo mundo tinha, né? Porque uhum, você. Aí é outra coisa que no humor, que você tá acessando memórias do cara que ele tinha de infância. Então é riso certo, porque o cara vai se sentir de novo naquela. E aí. E fazendo humor, a coisa mais gratificante que eu tive foi uma vez que eu fiz uma peça sim. que era Davi e Golias, né? Uhum, Só que aí eu fiz Davi e Golias, aí eu fiz. Aí o Golias aparecia lá, aí o rei manda matar o Davi, ou manda matar o Golias, aí faz uhum. um campeonato pra quem vencesse o Golias ganhava a princesa em casamento. Aí, aí a primeira que lutou foi foi o Super-Homem, Uhum. aí os dois começaram a lutar. Aí depois vinha a Super Nani. A Super Nani também lutou com ele na época. Na época a Super Nani tava na moda, né? Aí depois o Davi vinha e ganhava. Só, só que eu fazia o quê? Eu ficava em cima de dois bancos, com um cobertor assim por cima, então eu ficava com 2,5 metros de altura, né? Uhum. E um cabo de enxada na mão, assim, falando grosso. Aí, Boa. aí teve uma cena lá que a hora que eu ganhei do Super-Homem, né? Que eu ganhei do Super-Homem o quê? Eu peguei a Kryptonita e enfiei na cueca dele, assim, pra. Aí ele saiu pulando. Eu ganhei. Boa. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Aí os meninos que estavam os meninos pequenos que estavam assistindo ficaram revoltados comigo. Por quê? Você não ganha do Super-Homem, você não ganha do Super-Homem, ninguém ganha do Super-Homem, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu, e eu lá no personagem falando, ganho sim, que não sei o que, falando grosso com os meninos. Não ganha não. E começar a juntar cada vez mais meninos. Aí eu apontei pros meninos e falei, sobe aqui vocês que eu acabo. Aí, aí os meninos começaram a falar alto. Eu falei, agora fica quieto que eu vou continuar aqui a peça. Aí eles não ficaram. Ah, Aí eu dei dois passos. Falei, eu vou aí. E dei dois passos na direção deles. Os meninos colaram na cadeira e ficaram um branco de medo. Aí voltei pra é. peça, Uhum. voltei pra peça, terminamos a peça. Aí no final, a gente saiu pra agradecer. Aí eu já tava sem o banco, né? Já tava no chão. Aí eu escutei o menino falando assim: Ó lá, ó, ele é baixinho, ó lá. E falando que eu era baixinho, porque ele pensou que eu tinha 2,5 metros de altura. Eu tava lembrando de uma situação bem parecida com essa que eu vivenciei quando lançou o filme dos dois, que unia os três Homens-Aranhas. Eu fui ver com a minha irmã. E aí a gente tá assistindo, pá. E aí, o que que aconteceu? Eu tô lá assistindo, veio bem na hora que eles se encontram, apareceu um grupo de moleques na sala de cinema e tinha um cara do meu lado, meu irmão. Sabe aqueles cara que é trincadinho, mano? É trincado mesmo? O cara era trincado e tava com uma camisa colada do Homem-Aranha. Aí, beleza. É. Aí eu tô lá vendo o filme, né? Eu e minha irmã. Pô, mano, chega um momento assim que eles começam a falar tudo que tá acontecendo na tela antes, ou junto, e pulando de cadeira em cadeira, pulando no corrimão. Aí o cara fez assim, oh! Aí os meninos, ei, oh, oh, oh. Aí falou, aí, ele não tem lanterninha aqui não?
Aí ele, vai chamar o Lanterninha. Meu, o cara levantou e saiu correndo em direção aos meninos. Meu irmão, a molecada saiu correndo, se tropeçou tudo. Aí teve um cara que falou assim na minha frente: Porra, ele não vai bater nos moleque, né? Cara, o cara saiu correndo, ele foi chamar o Lanterninha. Porque ele foi fazer isso, assustou os meninos. Aí os moleques foram É. embora. Aí quando ele Eles foram chegou, embora. eu cumprimentei ele. Falei, parabéns aí pelo que você O- fez. quando teve o filme Paixão de Cristo, né? Hum, Teve Paixão de Cristo. Aí eu subindo assim, eu indo pra sentar na minha cadeira, eu assisti no cinema, né? É, aí indo em direção ao meu banco assim. Aí eu gritei, falei, eu vou falar um spoiler. O mocinho morre no final. Aí, aí um monte deu risada. Ai, meu Deus. E o bacana é que você escolheu um filme leve pra ir assistir. Eu lembro do meu tio falando que foi ver esse filme. Aí ele chegou em casa pé da vida. Ele não ele largou a sessão no meio do filme. Ele falou, cara, não tava dando pra ver. Era muito, Esse muito filme, esse pesado. filme, esse filme aí, cara, Uhum. é, é difícil quem pelo menos não deixou cair uma lágrima. É muito pesado, muito, muito pesado. Eu só vi trechos dele, mas eu tentei ver uma vez, mas eu não consegui. Então eu só ouvi o que eu consegui, depois até minha mãe falou, meu, não. Né, eu entendo o que o Mel Gibson quis passar, mas é a representação de Deus sofrendo. Então a gente tem que saber que também a gente tem que sempre visar assistir ele em sua melhor forma, porque isso também afeta a nossa vibração, mas deixando o Tite holístico do lado, a gente vai seguir agora é, Isso. pra. Olha, eu tô aqui conversando com outro parceiro nosso que ele tá querendo vir, deixa eu falar aqui com ele. Deixa eu ver. Ó, deixa eu ver se ele consegue agora. Vamos dar uma pausinha, vamos descansar um pouquinho e vamos ver a próxima. Se a gente já consegue agora já emendar com a próxima live aqui, com a participação do nosso colega Danke. Obrigado, Jeff. Peço que você aguarde só um pouquinho, porque agora eu vou eu vou interromper essa transmissão para depois começar. Valeu. Calma aí, a gente ainda vai continuar aqui, tá? Deixa eu terminar aqui. Opa. Olha, vamos continuar aqui, que aqui eu já consigo ver se o nosso parceiro consegue entrar. Qualquer coisa ele já entra aqui. Calma aí. Olha, cara, adorei nosso papo, hein, mano. Bacana, cara. Gostei que você. Tipo assim, você também já tem bagagem na comédia, né, cara? Você não é novinho, você já sabe o que tem que fazer, como fazer, já tem tempo. Isso é bacana. É, não, na realidade eu sou novo, mas como eu tô estudando bastante, então aí você acaba aprendendo um pouco, né? Ah, você tem esse tipo de teatro, esse parte. Tudo isso eu percebo. Porque a gente tem que ter cartilagem de subir em cima de um palco, né? Porque a gente ama isso. Eu gosto, tenho uma tesão nisso, tá ligado? Mano, pra mim uma parada mística, é uma coisa maravilhosa, deliciosa. Eu gosto disso, eu gosto dessa imaginação criativa. O improviso, cara, é uma coisa. Ai, eu sempre falo, é como se nós estivéssemos brincando. A gente tá sempre. Nós estamos Aí, brincando, né? aí eu vou te pedir uma coisa. Será que umas 10 consegue me liberar que eu tenho que sair, cara? Ó, então vamos fazer o Consegue? seguinte. Vamos encerrar aqui e, ó, queria falar pra você. Gostei muito do que você falou aqui e também espero que logo mais a gente possa desenvolver. Queria te fazer um pedido e mais para frente, eu sei que agora você também tem outros projetos, você está ocupado. Quando possível, você poder fazer alguma coisa com a gente presencialmente. Você topa, mãe? Topo, lógico. Vamos marcar. Vocês ficam em que região? Nós somos da Zona Norte, Parque Peruche. Fechou. A gente marca, a gente vai, que eu sou aqui da ABC. Boa, 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 boa. Não é tão longe daqui, não. Valeu. É perto de Santana. Não sei se você conhece Santana. Conhece Santana? Conheço, conheço. Onde tem metrô dá pra chegar fácil. Beleza. Onde tem metrô? Massa.
Com essa frase a gente É, já pode encerrar aqui. Obrigado de você ter participado aqui, Jeff. Peço que eu gostaria de contar com você até com outras participações, quando possível. Gostei, você é um cara desenrolado também e você já também tem uma bagagem em si, só que agora você está migrando para uma outra área e é bacana que a gente consegue ver que você é um cara bastante empenhado, bem enciclopédia mesmo assim. E é esse o diferencial de uma pessoa que quer fazer um trabalho bem feito. Ele conhece tão bem o assunto que ele consegue explicar de maneira simples. obrigado, fiquei feliz. E toda vez que tiver uma oportunidade aí, me chama que eu venho e foi um prazer aí. Essa foi minha primeira live. Eu nunca tinha feito uma live na minha vida. Caramba, cara, sai na primeira, aí só. Aí daqui a alguns anos a gente fala, pô, Ah, o Jeff. Não, mas aí eu espero que você já esteja também nos espoletos. Foi a primeira live da gente com ele. é. Valeu, cara, obrigado, Deus te abençoe. E é Obrigado. isso, obrigado quem Bem, assistiu. É nóis. Ah, só mais uma coisinha. A gente vai encerrar aqui agora. Também queria dizer, cara, que, tipo assim, eu aprecio muito o humor físico, eu acho ele muito engraçado. Então, uma das paradas que eu mais gosto é, tipo, o palco de teatro dos Barbixas, né, cara? Que aquele ali é um palco grande, dá pra fazer bastante coisa. Nos dos outros, a gente tem que se improvisar, a gente tem que se adaptar, né? Mas esses que são sim. maiores, assim, é chupeta. Era isso. Valeu, Jeff. Valeu.